Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e hoje o tema é a política externa do governo Bolsonaro. Para tanto, temos aqui nos estúdios o professor Ulisses Reis, ele que é professor de Direito Internacional e vai nos ajudar a entender a importante temática. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto da pauta é política externa do governo Bolsonaro. Vamos tratar aqui diversos pontos, relação com os Estados Unidos, podemos tratar aqui o mundo árabe ou mesmo a China. Vamos aqui avançar bastante nessa temática. Temos aqui mais uma vez a presença ilustre do professor doutor Ulisses Reis, doutor em Direito Constitucional, e ele está com as cadeiras de Direito Internacional também na nobre instituição Universidade Federal do Semiárido aqui na região de Mossoró. Professor Ulisses, mais uma vez, seja bem-vindo ao Dinâmica do Direito. Eu que agradeço, Nazir, o seu convite, poder participar aqui no programa, né? Já é a minha segunda oportunidade aqui, conversar com você, com seus telespectadores, com o pessoal que está nos assistindo e poder ajudar um pouco, né, a desvendar aí quais são esses caminhos que o Brasil vem traçado na abordagem do seu direito internacional, das suas relações internacionais. Não é algo fácil, a gente aprende a cada dia como é que isso acontece, como é que isso pode acontecer da melhor maneira. O Brasil vem passando por um período muito difícil, né, com essa pandemia do coronavírus, coisa que é compartilhada por todos os países do mundo, e aí eu aceito seu convite para tentar aprender também um pouco aqui com você, com sua visão, e tentar levar um pouquinho também do conhecimento para os telespectadores. Muito obrigado. Ótimo. Professor Ulisses, nenhum país é uma ilha, nenhum é isolado das relações internacionais entre os países. Isso repercute também no direito interno, sobretudo na economia, como você se relaciona. Fala um pouquinho, professor, né, já pegando esse meu gancho aqui, qual a importância do direito internacional, no caso do direito internacional público ou mesmo privado, seja para um profissional do direito, um advogado, qual a importância de estudar essa temática? Olha, Nas, eu reputo que seja fundamental, porque, assim, pegando já um gancho no que você falou, nenhum país é uma ilha, né? Nenhum Estado ele está imune a ter que conversar com seus pares. Estado ali com E maiúsculo, né? Significando, assim, falando mais corriqueiramente, nenhum governo está imune a conversar com seus pares no cenário internacional. Eu acho que no Brasil nós temos um pequeno problema, um pequeno delay na compreensão da importância disso, porque o Brasil é muito grande. O Brasil é quase o continente sul-americano sozinho. E por conta disso, e por Brasília estar localizado num cenário distante da maior parte das cidades brasileiras, daqui para Brasília você bota quase 3.000 quilômetros, né? Nós não temos, às vezes, muito contato com atores externos, atores estrangeiros. Especialmente aqui, na realidade, do Rio Grande do Norte, que está muito a nordeste, né, do continente sul-americano, e as fronteiras, as bordas do Brasil com outros países estão um pouco distantes também. Mas em todas as temáticas que você pensar, o comportamento do Estado brasileiro sofre influência de atores externos. Seja na temática da democracia, seja nas temáticas dos direitos humanos, dos organismos multilaterais, de organizações das Nações Unidas, OEA, sistemas de proteção a direitos fundamentais que funcionam além das fronteiras, e o sistema econômico, né? A Organização Mundial do Comércio, tratados bilaterais em relação ao comércio, para onde é que vai as mercadorias que são aqui produzidas e como vêm as mercadorias industrializadas de outros países entrar na nossa fronteira geográfica e nas nossas mãos, né? Os celulares que a gente tem, as câmeras que a gente tem, as televisões e por aí vai. Então, assim, é inevitável que seja necessário construir uma ponte interessante do nosso governo com instituições estrangeiras, e é inevitável, eu acho, que o cidadão brasileiro se empenhe em conhecer um pouco mais disso, se empenhe em se antenar-se sobre o que está acontecendo lá fora. E aí a gente não tem exemplo melhor para isso, infelizmente, né, a gente tem que dizer, do que a pandemia do novo coronavírus, porque gente que nunca tinha ouvido falar, por exemplo, na instituição como a Organização Mundial da Saúde,
De março de 2020 para cá, toda hora que liga a televisão ou abre o jornal, escuta falar nela. Né? Ah, porque a Organização Mundial da Saúde isso, a Organização Mundial da Saúde aquilo. Às vezes a gente não sabe muito bem o que ela é, às vezes a gente não sabe quem é a sua liderança, o que é que o Brasil faz nela, qual o seu papel. E todo mundo agora está tentando entender um pouco. Então, assim, eu acho que não tem, Nazil, melhor momento e melhor exemplo para dizer a importância do Brasil nas relações internacionais e no direito internacional também, que são questões distintas um pouco. As relações estão mais relacionadas, desculpa a redundância, mas as relações estão mais afetas à política internacional propriamente dita e o direito mais aos mecanismos de resolução de conflitos e construção de agenda legislativa propriamente dita. Mas acho que agora é o momento, né, que todo mundo tem que olhar um pouco mais, apesar da história do Itamaraty ser longa e exitosa, mas agora é o ponto fulcral que todo mundo está olhando mais para esse cenário internacional. Professor Ulisses, nesse primeiro bloco, queria que o senhor me ajudasse a entender como foi, em 2020, a relação Bolsonaro e, no caso, o ex-presidente Trump. Alguns falam no caso, de parceria, outros já são mais críticos, havia uma dependência ali no relacionamento. Como o senhor viu esse 2020? De um lado, né, Donald Trump, do outro lado, Jair Messias Bolsonaro. Olha, Nazil, a perspectiva que eu posso analisar, a única possível para mim, é a perspectiva de quem trabalha, né, no direito internacional, no campo teórico, elaborando trabalhos e analisando o comportamento prático dos governos em si. Então, assim, o que é que eu vejo nessa relação bilateral, né, aí já seria uma relação país-país, não é uma relação mediada por um organismo internacional, essa relação bilateral Brasil-Estados Unidos, mas mais especificamente, como você pediu, Bolsonaro-Trump. O nosso presidente, ele nunca escondeu, né, essa relação de quase fanatismo, eu acho que ele tem para o Donald Trump. Uma coisa que a gente tem que saber é que isso não é uma questão puramente de direito internacional, mas isso também é uma questão de relação de poder em termos de projeto de democracia. A gente, quando olha para o Bolsonaro, muitos analistas, e eu me incluo, o colocam como um político da extrema-direita. Né? Um político que, se é que a gente não pode chamá-lo, por exemplo, como se diz por aí, de fascista, mas ele é um populista. Né? Eu acho que ele é melhor enquadrado hoje como um populista. E assim também o Donald Trump. Né? Depois eu posso explicar porque é que eu chamo ele de populista e não de fascista. E pode existir a evolução, mas eu ainda acho que ambos, ou pelo menos o Bolsonaro, é populista. E ele nunca escondeu essa devoção pelo Donald Trump, e eles dois estão envoltos, eles não estão sozinhos, né? Eles estão envoltos num relacionamento global com outros países que comungam dos mesmos ideais. Né? Se eu puder te dizer aqui alguns exemplos, eu diria que a Polônia está na vanguarda desse tipo de comportamento, a Hungria muito pertinente, a Turquia também, o leste europeu, né? A Rússia também, e por aí vai. O Bolsonaro, nessa devoção, ele tomou muitas medidas que favorecem o governo Trump, né? De medidas econômicas, com relação à taxação de alguns produtos, o aço me vem à mente agora. Ele liberou os vistos para os norte-americanos entrarem no Brasil, eles não precisam mais de visto. Várias medidas, inclusive encabeçadas pelo chanceler Ernesto Araújo, que é outro fã de Trump, foram tomadas unilateralmente pelo Brasil, inclusive abrindo mão de uma proteção que o Brasil tinha na OMS, por ser um país em desenvolvimento, e os Estados Unidos são contra esse tipo de medida. O Bolsonaro foi lá logo em 2019 e abriu mão, junto com o Paulo Guedes, e recentemente você deve ter visto esse dilema com a Índia, pela exportação das vacinas, que a Índia meio que bloqueou um pouco, motivada pelo fato de o Brasil ter, na OMC, votado contra a quebra das patentes das vacinas, que é uma campanha dos países em desenvolvimento, encabeçada pela Índia, e que os Estados Unidos é contra porque o sistema de patentes dele permite que as suas empresas lucrem muito mundo afora. Então, olha, já só aqui, rapidamente, eu disse vários exemplos de medidas que o Bolsonaro tomou em prol do governo norte-americano. Agora eu lhe desafio, ou qualquer telespectador, a dizer 2 medidas ou 3 que o Trump tomou para beneficiar o Brasil. Eu não vejo nenhuma, né? Assim, a gente continua precisando de visto, a gente continua sendo taxado nas nossas mercadorias, a gente agora está com os voos bloqueados, ele só suspendeu, óbvio, por conta do contexto do coronavírus, mas ele só suspendeu porque ele sabia que o Joe Biden, no outro dia, ia botar de novo o bloqueio dos voos oriundos do nosso país, porque a pandemia no mundo
realmente a pior administração é a nossa, saiu de ontem para hoje, saiu um estudo de uma equipe australiana comparando a administração da pandemia em vários países. O Brasil foi classificado como o pior, junto com os Estados Unidos, Colômbia e o México, salvo engano. Então, assim, eu não vejo quais são os benefícios. Eu acho que a relação é unilateral, né? Um fanatismo. Tanto é que quando a chave virou agora, né, que eles elegeram outro presidente, o Itamaraty não sabe mais o que fazer. Né? Se está num jogo de puxa-encolhe, num jogo discursivo, avança, recua, mas nós não temos as medidas concretas. Nenhum brasileiro sabe dizer o que é que veio de bom desse fanatismo desenfreado. Então, eu acho que a relação unilateral, para ser rápido, né? Unilateral, de fanatismo, de devoção, que não trouxe dividendos concretos, mas para os Estados Unidos levou alguns dividendos concretos. Só um exemplo bem prático, bem rápido, professor. Teve, no caso, Donald Trump, teria mudado a embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém. E só esse fato, né? Só esse fato, no caso, Bolsonaro teria dito que iria também fazer o mesmo, causou um certo atrito com os países árabes. Esse tipo de conduta, professor, o senhor viu também mais uma vez como subserviência perante os Estados Unidos? Como o senhor viu, interpretou essa atitude de Bolsonaro de dizer que também iria fazer o mesmo? Isso, Nazil, você lembra muito bem. Essa situação ela veio à tona logo após a vitória no segundo turno de 2018, quando ainda se estava planejando o ingresso do novo governo, após o governo Michel Temer, e o Bolsonaro falou isso, né, que ia acompanhar Trump. Trump realmente tirou a embaixada de Tel Aviv e colocou em Jerusalém, a embaixada brasileira em Israel é em Tel Aviv, e o Bolsonaro disse, olha, eu vou mudar também. E ele realmente começou a organização para mudar. Mas aí é um dos exemplos de quando a sociedade civil e, inclusive, algumas instituições políticas conseguem travar ou moldar o comportamento do Bolsonaro, né? Porque realmente a cidade de Jerusalém é uma cidade considerada santa por várias religiões, existem vários interesses ali relacionados à questão simbólica de quem ocupa a cidade. E, por conta disso, governos árabes ameaçaram retaliar o Brasil. O Brasil não tem a mesma força econômica e geopolítica dos Estados Unidos, que pode aguentar o tranco. E aí eu lembro que, na época, a ministra da Agricultura, né, que é a Tereza Cristina, do Partido Democratas, ela tomou um certo protagonismo no sentido de alertar o Bolsonaro. Olha, se você faz isso, a nossa exportação de commodities para os países árabes vai ser bastante afetada. Então, acho melhor não fazer. E houve ali uma operação abafa, né? Acho que até o vice, o Hamilton Mourão, trabalhou também para isso, e o plano não deu certo. Mas é um ótimo exemplo esse que você trouxe de subserviência, de imitação, emulação. E aí você me pergunta, qual seria a vantagem de fazer essa troca? Não sei, talvez até o aluguel aumentasse, né, do prédio. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Ulisses Reis, ele que é, no caso, professor do Departamento de Direito da UFESA, especificamente da cadeira de Direito Internacional, entendendo aqui um pouquinho da política externa do governo Bolsonaro. Próximo bloco, professor Ulisses, vamos começar a adentrar no presidente eleito, no caso, Joe Biden, né? Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, conversando aqui com o ilustre professor Ulisses Reis, doutor, no caso ele está com a cadeira de Direito Internacional da UFESA, Universidade Federal do Semiárido aqui de Mossoró. Estamos tentando entender um pouquinho sobre a política externa do governo Bolsonaro. Professor, agora nesse bloco, recentemente, né, o Joe Biden foi reconhecido, foi eleito como novo presidente dos Estados Unidos. E o Brasil foi um dos últimos países a reconhecer a vitória dele. Como o senhor interpretou, o senhor como professor da cadeira e analista também em Direito Internacional, como o senhor vê essa ação do Brasil, ou podemos dizer omissão, depende da interpretação, de ser um dos últimos a reconhecer?
Olha, Nazil, assim, o primeiro sentimento que vem é um pouco até de vergonha, né? Porque os Estados Unidos, eles se orgulham desse excepcionalismo norte-americano, tem a democracia mais antiga, uma das maiores do mundo. Isso já se mostrou uma inverdade, né? Eles não têm esse excepcionalismo nem nada. Eu acho que os eventos do dia 6 de janeiro mostraram que eles estão à mercê de qualquer problema grande na democracia, como qualquer país, né, do mundo. Mas nós não podemos negar que é uma democracia consolidada, né? Uma democracia que já atravessou muitas crises e está funcionando bem. E eles passaram por um processo eleitoral muito polarizado, né? Muito polarizado. Foi recorde, né? Essa foi a eleição que mais pessoas votaram nos Estados Unidos. O Biden teve ali cerca de 80 milhões de votos, o Trump teve cerca de 74 milhões de votos, muito voto mesmo. Por conta do processo eleitoral dele ser descentralizado, teve aquela demora, né? Eles ainda usam voto impresso, teve voto pelos correios. Então, assim, virou uma atração, né? Virou um showbiz o processo eleitoral deles. Aqui no Brasil, muita gente acompanhou diariamente pelas emissoras de TV, passou a semana toda esperando, desde a terça até o sábado, para ter o resultado. Então, assim, quando o Bolsonaro, ele demora muito, o governo, né, vamos usar, o governo Bolsonaro demora muito a reconhecer, fica muito atrás dos demais governos, que eu lembro que no sábado para o domingo, o primeiro-ministro inglês, o primeiro-ministro israelense, todo mundo já foi fazendo as congratulações, já demonstra o pé atrás que o governo brasileiro tem com relação à nova administração dos Estados Unidos, pelo menos no primeiro momento. Né? Porque pode ser que agora, como a situação está consolidada, haja rearranjos, inclusive no nosso Itamaraty, haja rearranjos que levem a uma política mais equilibrada. Quando eu olho pela visão dos Estados Unidos, eu acho sim que a demora do Bolsonaro no reconhecimento não tirou nem 1 milímetro de sono do Joe Biden, porque, cá para nós, para os Estados Unidos, o Brasil é uma figura quase irrelevante. Quase irrelevante. Nós somos um país que já estivemos ali no G7, mas hoje estamos mais ou menos com a 10ª economia, uma economia ainda muito agrícola, processo de desindustrialização muito forte. A gente viu o que aconteceu com a Ford esses dias. A tendência é que, se não houver medidas duras, esse processo de desindustrialização só aumente. Geopoliticamente, nós não temos uma força militar relevante. Nossos assentos em organizações multilaterais não têm tanta relevância, apesar do Itamaraty ter uma tradição de competência. Então, para os Estados Unidos, assim, eu acho que não arranhou muito nada, sabe? A questão é mais para nós aqui dentro, ver isso acontecer e ver o nível de ideologização do governo, que ficou insatisfeito com o resultado eleitoral, que para muita gente era até previsível, e por conta disso criou uma birra de não reconhecer o resultado do processo eleitoral. Quem somos nós, né, para reconhecer o processo eleitoral de outro estado, de outro país? Assim como a gente não ia gostar se houvesse, por exemplo, na eleição de 2022, se o Bolsonaro ganha, ou se qualquer partido de oposição ganha, ninguém aqui ia gostar que um governo de outro país não reconhecesse. Ora, mas o que é que um governo de outro país tem com relação ao nosso? Existe uma coisa chamada soberania no direito internacional, que é a capacidade de cada Estado, né, de cada governo, ser o detentor da força jurídica dentro do seu território, que é sagrada. Né? Ela não é sagrada para cometer graves violações de direitos humanos, genocídio, coisa desse tipo. Não dá para a gente fazer um apartheid, não dá para, Deus livre, a gente fazer campo de concentração. Isso aí é motivo de flexibilizar a soberania. Mas no jogo democrático, numa democracia, eleger um presidente e outro país não reconhecer, isso eu vejo como uma falha no reconhecimento da soberania alheia. Especialmente, talvez isso envolvesse um desejo do governo brasileiro de o resultado ser revertido, né? Como o Trump tentou judicialmente, depois tentou sob a forma de um golpe, ou pelo menos um mini golpe. Não aconteceu, ainda bem, porque uma falha na democracia norte-americana serviria de dominó, certamente, para o restante do planeta. Com certeza. Por isso que é tão importante prestar atenção no movimento democrático deles. Às vezes o pessoal diz assim, eu lembro, porque o período eleitoral deles pegou o nosso municipal. E a rede social, eu uso bastante, tinha muita gente que dizia, o que vocês estão olhando, né, para a eleição norte-americana? A gente está com a eleição municipal aqui muito mais importante. Com certeza. Para nós é muito mais importante. Eu prestei muito mais atenção na eleição de Mossoró, realmente, do que na norte-americana. Mas ali, naquele momento de frisson, eu acho que era fundamental olhar a eleição deles.
porque o efeito dominó é grande. Você tira pelo... O Trump ganhou, quantas pessoas aliadas a ele ganharam nos anos seguintes? Com essa reversão, vamos ver se o movimento Trump, né, que ele representa, foi um sopro ou se ele tem força para permanecer mesmo com ele saindo da Casa Branca. Professor, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas nós percebemos, por exemplo, nesses últimos anos que o Brasil passou sob o governo petista, nós tínhamos uma tendência ideológica de se alinhar com alguns países que tinham a mesma vertente. Bolsonaro, já com outra perspectiva, outra ideologia, já tenta se alinhar com esse tipo de perspectiva. Mas eu não vejo isso em outros países. Assim, os Estados Unidos, ele pode pender para um governo mais direitista, como foi Trump, né, mais conservador. Ele pode pender, talvez, para outra mais vertente, mas os interesses do Estado, do país, estão acima, a meu ver, de qualquer ideologia. O senhor vê isso, uma falta de maturidade das nossas instituições, como país, ou como relacionar com os demais países, ou eu estou assim equivocado? Fique à vontade. Eu achei excelente a pergunta. Primeiro, eu só queria fazer um retoque, né? Não é uma correção, é um retoque. Realmente, os interesses do Estado estão acima de ideologia, ao meu ver. E você disse, porque o governo governo ideologicamente de esquerda, a gente pode discutir se o PT é mesmo tão de esquerda assim, mas isso é outro momento. Mas um governo que se identifica com a esquerda, ele vai ter alguns aliados preferenciais. Acho que o governo Lula, principalmente, ele avançou muito no relacionamento com Rússia, Índia e China, na questão do BRICS, do Banco do BRICS, interesses estratégicos e tal. Talvez fosse bom estar muito perto da Índia nesse momento, né, por causa das vacinas. E aí você disse, olha, porque o governo Bolsonaro, ele tem outros preferências, né? Bolsonaro disse que não faria ideologia na sua relação, só o que ele faz é ideologia. Só que eu acho que o tiro sai um pouco pela culatra, porque qual é o país com o qual o Brasil hoje se relaciona? Né? O Brasil está isolado. Né? O chanceler, o telespectador pode até dar um Google nessa, né? Mas o chanceler, há 1 mês, 2 meses, ele numa entrevista coletiva, ele disse que se preciso fosse que o Brasil fosse um pária, que o fosse com orgulho. Né? Ele disse que o Brasil hoje está isolado e que ele é um pária, e que ele é um pária com orgulho. Então, eu acho que as relações internacionais do Brasil hoje estão congeladas. Até na época do Michel Temer, nós tínhamos um Itamaraty muito melhor do que esse que está aí agora. Mas vamos voltar para o centro da sua pergunta. Concordo. Ideologias, porque todo mundo tem, não adianta dizer que não tem. Todo mundo tem um perfil, seja mais conservador, seja mais progressista, mas todo mundo tem. Às vezes, assim, só na fala a gente percebe, você já, obviamente, percebeu qual o meu, só aqui a gente conversando. Mas o interesse do Estado, ele deve ser puramente estratégico. A diplomacia, Nazil, ela não admite amizades. A verdade é essa. Existem amizades entre as pessoas. Se você é o chefe de Estado da Argentina e eu sou o chefe de Estado da Venezuela, por exemplo, nós podemos ser amigos ou podemos ser inimigos. Mas os Estados, eles merecem um tratamento diferenciado. Vou lhe dar um exemplo. Joe Biden, há pouco tempo, quando questionado sobre o relacionamento com Israel, com Benjamin Netanyahu, ele brincou. Ele disse, olha, eu amo Bibi, né, que é como o apelido do Netanyahu. Eu amo Bibi, mas eu discordo de tudo, de todos os interesses de Israel, quase todos os interesses de Israel. Então, assim, nossa relação pessoal é uma coisa, mas a relação de governo, de Estado, aí é outro interesse, é outros 500. É como administrar uma empresa, né? Como administrar uma empresa. Eu posso ser amigo de um colega, mas se o negócio não for bom, eu vou fechar, ou eu vou fechar com a concorrência, que tem mais prazo, que tem mais crédito, que tem mais durabilidade nos seus produtos. Então, a gente não pode confundir essas coisas. A gente não pode sair dizendo que vai fazer um grande arco com estados aliados, porque quem é aliado hoje, numa determinada questão, amanhã a gente pode sentar em mesas opostas em outra. E isso não é um problema. Porque dentro de casa, nas relações pessoais, a gente discorda e continua vivendo quando a gente chega a algum consenso para poder seguir os passos da gente.
Do mesmo modo, nas relações internacionais, são 196, 197 estados hoje reconhecidos pela ONU, né? Governos. Imagina, cara, quantas divergências não existem entre eles. E imagine se eu vou segurar na mão de uns 10 e dizer eu tô com vocês e não abro para tudo. Lá na frente isso vai dar um problema. Eu acho que a sua observação foi muito perspicaz. E eu acho que dentro dela a gente pode dizer que o governo brasileiro está perdido, né? Porque nessa ideologização extrema acabou sem aliados. O único que ele achava que tinha já não tem mais. E ou ele se reestrutura para esse segundo biênio, o que eu acho que ainda é possível, porque como os interesses estão acima das ideologias, os outros países se comportam assim, e se o Brasil der uma remanejada, eles vão der um input, eles vão dar um output adequado. Não, o Brasil agora está querendo se ajeitar, ou se continuar do jeito que está, mais 2 anos aí, do jeito que der, né? Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Ulisses Reis, ele que, no caso, assume a cadeira de Direito Internacional da faculdade, na Universidade Federal do semiárido aqui na nossa cidade. Estamos conversando um pouquinho sobre a questão da política externa do governo Bolsonaro. Professor, no próximo bloco vamos avançar na questão do direito ambiental também, internacional, as críticas pontuais de alguns chefes de Estado para a nossa política aqui. Alguns afirmam até que ameaçando nossa soberania. Vamos compreender com o professor Ulisses. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. A pauta de hoje é Direito Internacional Público. Temos aqui a presença ilustre do professor Ulisses Reis, do Departamento de Direito da UFESA, tentando entender aqui um pouquinho sobre a política externa do governo Bolsonaro. Professor, vamos avançando agora na questão do... alguns falam até de soberania do país, que é a nossa Amazônia. A Kamala Harris, a vice-presidente, e até mesmo o presidente eleito, Joe Biden, fizeram duras críticas na campanha, na própria campanha deles, sobre como o governo Bolsonaro, nós gerimos, o governo Bolsonaro gere a Amazônia, os interesses, o desmatamento, o que seja. No caso do Biden, ele teria dito, olha, vamos oferecer dinheiro, ajuda financeira, mas em contrapartida vamos cobrar, vamos responsabilizar. No caso, o próprio Ernesto Araújo, Bolsonaro se posicionaram de maneira muito crítica, contundente. Como o senhor vê a questão da política ambiental interferindo ou mesmo avançando em temas que podem refletir num conflito de política internacional? Olha, Nancy, primeiro eu queria esclarecer para o nosso telespectador que a construção dessa tônica de direito internacional ambiental é uma construção muito recente mesmo. Nós não estamos lidando com um tema que já está muito amadurecido. Para você ter uma ideia, a ONU encampou a proteção ambiental em 1972, numa conferência que houve em Estocolmo, depois a gente teve em 92 no Rio de Janeiro, 2002, 2012, né? Vixe, 2012 já vai fazer 10 anos, meu Deus, eu lembro como se fosse ontem a conferência de 2012 no Rio de Janeiro. Isso. E os seus atos subsequentes. Então, assim, nós temos algumas normativas internacionais lidando sobre o direito ambiental, mas eu vejo, quando eu comparo com outras áreas, como direito econômico, como os próprios direitos humanos, como direito dos conflitos armados, eu ainda acho que o direito ambiental ainda é uma criança, né? A gente ainda está aprendendo a lidar com ele. O problema do Brasil, que me parece evidente por conta do aumento dos índices de queimadas, não só na Amazônia, no Pantanal também, né? O Pantanal também está sob muita pressão. Me parece um dado que existe um problema grande no Brasil. Mas essa fala que você pensou da Kamala e do Joe Biden, ela é uma fala de campanha, né? Isso. O Biden deu essa fala no primeiro debate, que foi aquele debate que foi bem difícil de assistir. Não sei se você chegou a assistir, mas foi um debate difícil,
porque o Trump foi para destruir, né? Então ele ficava falando em cima do Biden, falando, e deu o efeito reverso, porque depois do debate a popularidade do Trump caiu muito. Tanto que quando ele foi mais educado no último, ele foi melhor avaliado. Mas voltando à conversa, como o Biden falou isso no debate, eu enxergo essa fala direcionada para o seu público doméstico. A gente tem que lembrar que o arco de alianças que levou o Joe Biden à presidência estava muito longe do arco de alianças original do Partido Democrata. Porque o Partido Democrata é um partido burocrático, né? Não é um partido tão popular. O que aconteceu foi que ele viu que para chegar ao poder e tirar o Trump, ele ia precisar largar muito sua base. Então ele trouxe para perto de si ativistas de movimentos sociais, de Black Lives Matter, New Green Deal, de várias medidas de progressismo, de proteção a minorias, de proteção ambiental, que originalmente não estão tão perto do Partido Democrata. A gente hoje está vendo outro Partido Democrata. Até a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, de um dos distritos de Nova York, eu acho que é um dos grandes expoentes desse novo Partido Democrata. Eu acho que quando o Biden disse aquilo, ele estava falando para os seus eleitores, não estava falando para o Brasil. E eu digo isso por quê? Porque eu acho que o que ele disse não tem valor. Não, discordo, acho que tem algum valor. Mas o que a gente tem que avaliar é a administração Biden, não o candidato Biden. Quantas vezes a gente viu políticos que numa campanha eleitoral adotam um tom mais firme, mas que quando chegam ao poder eles amansam mais, né? O Bolsonaro parece fugir um pouco a regra, mas o Biden é um político tradicional, né? São 30 anos de Senado, são 8 anos de vice-presidência. Agora, ele era para ter sido candidato em 2016, não foi por conta da tragédia do filho que morreu, mas agora é o presidente dos Estados Unidos. Então, eu acho que a administração dele, por mais que tenha nomeado para o setor ambiental um crítico do Brasil nessa área, mas eu entendo que primeiro ele vai conversar. Vai tentar conversar muito. Porque o problema dos Estados Unidos hoje não é o Brasil. Na verdade, eu acho que os primeiros 2 anos de governo de Biden, ele nem vai olhar para o mundo direito. O problema é interno. A sociedade está muito polarizada. Ele vai tentar ter que resolver isso para depois olhar para o mundo. Claro que o drama do Brasil é urgente, porque as queimadas aqui, elas estão destruindo um patrimônio ecológico que é difuso, que não é só do Brasil, é do mundo inteiro. Né? A devastação ambiental afeta o mundo inteiro. Não estou dizendo que o nosso território é do mundo inteiro. Nosso território é nosso, a soberania é nossa. Mas o problema da queimada aqui gera deficiências climáticas para o mundo inteiro. Então, todo mundo se sente afetado com o que acontece aqui. O Brasil já recebia... Essa questão de botar dinheiro não é novidade. O Brasil já recebe dinheiro de fundos estrangeiros há muito tempo. A Dinamarca, a Alemanha, a Noruega, todos esses países botavam dinheiro no Brasil. Isso foi até motivo de mais uma briga, né? Mais uma confusão do governo Bolsonaro, quando ele disse no início que não ia querer mais receber esse dinheiro. Aí o Mourão se meteu, aí botou o exército na floresta agora, e nada se resolve. Nada se resolve. Enquanto não houver, acho eu, uma mudança estrutural no Ministério do Meio Ambiente, tirando o ministro que está aí, colocando alguém preocupado com a questão, e uma mudança de tônica no diálogo do Itamaraty com os parceiros internacionais e uma preocupação voltada para resolver esse problema, nós não vamos resolver. Eu acho que nos próximos 2 anos a gente nem começa a resolvê-lo. E acho que possa ser que a virada venha na eleição. Porque talvez os Estados Unidos dialogue muito até ano que vem e espere o que o Brasil vai decidir nas urnas para tomar ou não uma atitude um pouco mais forte, não no sentido de invasão, força. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer são medidas econômicas. A gente pode esperar medidas econômicas. Professor, uma das frases de Bolsonaro para tentar se defender dessa questão, ele teria dito, com minhas palavras, né? Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Esse tipo de declaração, professor, teria que passar antes. Eu sei que ele é muito espontâneo, utiliza redes sociais. O que está faltando, o senhor como analista, é falta de uma assessoria de comunicação, de um trabalho melhor do Itamaraty para tentar frear esse tipo de declaração, porque uma simples frase pode gerar uma comoção, um conflito. O que está faltando, professor? O senhor vê aí como analista, professor de direito internacional, esse tipo de declaração foi inoportuna?
Assim, para dizer o mínimo, né? Eu acho que uma declaração dessa, se ela chega ao governo americano, eles nem ligam, né? Eles nem ligam, porque, convenhamos, né? Por motivos óbvios, não tem nem o que ligar para uma declaração dessa. Ainda, tanto pelo critério estratégico, o que é que o Brasil quer com a gente, né? Com relação a esse tema. Quanto pelo critério, poxa, mas quem disse foi esse cara, e esse cara a gente sabe como ele se comporta e tal. Segundo ponto, eu acho que a fala é para a base política, né? Para manter a base da forma com que a gente sabe que Bolsonaro mantém, que é com aquelas falas, aquelas declarações, aqueles movimentos que não vem ao caso a gente comentar porque é óbvio, já é só ligar a TV que a gente sabe como ele se comporta. A de ontem, né, mandando a imprensa para aquele canto, então é um péssimo exemplo, mas ótimo no sentido de ilustrar. Então acho que ele fala para a base. Eu não acho que falte assessoria. Eu acho que a assessoria até tenta, até se esforça, mas ele é incontrolável, né? Tinha um mito, me perdoe a redundância, né? Porque alguns chamam ele assim, mas se tinha um mito na eleição de 2018 de que uma vez no poder ele mudaria o comportamento, e aí percebe-se que ele dobrou a aposta. Tinha-se outro mito que o governo seria Paulo Guedes e Moro trabalhando e Bolsonaro enfeitando. Outro mito quebrado, porque ninguém ouve falar de Paulo Guedes e Moro está ganhando dinheiro nos Estados Unidos. Então, assim, nota-se que como político o Bolsonaro é muito hábil, no sentido de ele conseguiu deixar todo mundo na sombra e só ele brilha no governo. Por que eu acho, Nazel, que não falta assessoria? Primeiro porque nós temos um governo consolidado, 30 anos de democracia, e que as instituições já estão amadurecendo com seus servidores de carreira há muito tempo. E segundo, porque recentemente, não sei se você viu, mas o ex-ministro da Saúde, Mandetta, lançou um livro. Ele lançou um livro e depois ele foi lá no Roda Viva, deu uma entrevista, e aí eu peguei o livro e li, né? E é muito interessante, assim, eu tenho as minhas críticas ao Mandetta, mas nota-se que diante do que aconteceu no Brasil, ele parece o que a gente tinha de melhor, né? Mas ele fala no livro muitos episódios em que ele se reunia ali no gabinete com o presidente Bolsonaro, explicava o que ele tinha que dizer, explicava as consequências do coronavírus, explicava detalhes sobre contaminação, sobre epidemiologia. E aí ele saía da sala crente que, não, agora ele entendeu, agora ele vai para a mídia e vai se portar como estadista. Mas não dava meia hora e você sabe o que acontece, ele diz as mesmas coisas, ele trocou o Mandetta, depois ele trocou o Tais. Então, assim, não foi uma vez, viu? No livro, se você pegar para ler, você vê que são várias vezes em que isso aconteceu. Ele pensa que conseguiu esclarecer o Mandetta, aí quando vai depois, o Bolsonaro faz isso. Então, eu acho que isso foi com o Mandetta, mas isso é com muita gente, sabe? Eu acho que isso é comum e não adianta, assim. Claro que você tem alguns agentes que são mais agentes do caos, né? O Ernesto Araújo, do Itamaraty, ele tem essas posturas dele, o Salles, o Weintraub, na época, o Bolsonaro aposta, eles dobram a aposta e depois se triplica. Mas existe gente técnica ali para assessorar, e eu não acho que é falta de assessoria, eu acho que é porque é a necessidade do Bolsonaro se comunicar com a base, por isso que eu digo que ele é populista, né? Populista no sentido de que aderiu ao meio democrático para entrar no poder e agora tem essa necessidade de escolher um setor da população para dizer que é seu povo, e ele fala em nome do seu povo, né? Essa ligação muito umbilical entre o líder e a população que ele representa. Eu falo pela voz deles. Então, assim, é muito problemático. E ele está sempre redobrando essa aposta nessa vinculação, que nem sempre é o melhor para o Brasil. Dificilmente é o melhor para o Brasil. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Ulisses Reis sobre a política externa do governo Bolsonaro. O professor Ulisses, ele assume a cadeira de Direito Internacional Público, está nos ajudando. Professor, próximo bloco, já vamos avançando na temática e já nos preparando para as considerações finais, procurando entender, como o senhor mesmo falou, esse biênio 2021 e 2022, como serão as propostas e ações desses atores globais, inclusive o Brasil. Então não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Falamos aqui sobre a política externa do governo Bolsonaro. Na verdade, estamos no quarto e último bloco com a nossa conversa com o professor Ulisses Reis. Se você chegou agora, não fique triste, porque semanalmente, professor Ulisses, nós colocamos nossas entrevistas nas redes sociais. Já temos um acervo no YouTube com mais de 100 vídeos. Inclusive o do professor Ulisses 2018 também está lá. E esse, sem dúvida, vai também para o YouTube. Vamos já para as considerações, professor Ulisses, mas eu quero entender um pouquinho ainda sobre política externa de Bolsonaro, a relação com seus filhos. A maioria deles tem cargos públicos. Podemos elencar aqui o mais enfático, o mais contundente, Eduardo Bolsonaro, que vez por outra ele dá uma declaração, seja pendendo para algum país, opinando na política externa e interna do nosso país também. Como o senhor vê a relação dos filhos com o presidente e essas declarações repercutem negativamente na política externa do Brasil? Eu sei que quem foi eleito foi o Jair, foi o pai, mas essa atitude, essas declarações dos filhos também repercutem? Inevitavelmente. A gente tem essa situação peculiar no Brasil que nós elegemos quando eu digo nós elegemos, porque a coletividade elegeu, né, em sua maioria. Nós elegemos o presidente Jair Bolsonaro, mas nós todos sabíamos que com ele vinha o pacote dos 3 filhos com cargo, né, que é o Carlos, que é o vereador no Rio de Janeiro, o Eduardo, que é o deputado federal por São Paulo, que foi uma estratégia de ampliar a base, se elegendo por um outro estado que não o Rio, e o senador Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual e em 2018 se elegeu senador. E eles são muito próximos, né, do pai, todo mundo sabe que existem brigas entre eles, parece que tem uns que não falam uns com os outros, mas todos se reportam ao pai no sentido quase hierarquizado, quase militarizado. E todo mundo já percebe, desde antes, mas agora muito mais, que o pai fala por eles e eles falam pelo pai, né? No sentido de que um controla o Facebook dele, o outro controla o Twitter dele, o outro se relaciona no Instagram dele e às vezes um erra o perfil e posta uma coisa que era para ter postado no perfil próprio, posta no do pai. Às vezes já teve esse tipo de coisa engraçada no Brasil. Na temática das relações e do direito internacional, o mais relevante é o chamado filho 02, salvo engano, né? Filho 03, que é o Eduardo Bolsonaro. Era ele quem deveria ter sido o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, acho que você lembra, né? O Bolsonaro queria indicá-lo e o Congresso avisou que não aprovaria, o Senado avisou que não aprovaria e desistiu. E, como deputado federal, ele é presidente de uma determinada comissão lá na Câmara relacionada ao comércio exterior. E como ele tem um relativo domínio de inglês e de espanhol, ele se sente meio que o embaixador dos Bolsonaros, né? Ele é o responsável, por exemplo, pelo relacionamento com Steve Bannon, que foi o estrategista da eleição de Trump em 2016. Ele é a ponta da lança que tenta colocar o bolsonarismo nesse arco de alianças global da extrema-direita. Então ele se acha um pouco o embaixador. Durante 2019 e 2020, nós vimos várias postagens deles, mas especialmente do Eduardo, e especialmente no Twitter, falando mal e ogerizando parceiros internacionais de longo tempo do Brasil, especialmente a China. Você deve lembrar quantos tweets o Eduardo Bolsonaro fez criticando a China, o Weintraub também. Quantos tweets fez enaltecendo o Donald Trump. Não sei se você viu mais recentemente com a saída do Trump do Twitter, que já é pauta para outra discussão, mas com a expulsão dele do Twitter, o Eduardo Bolsonaro trocou a sua foto de perfil, tirou a foto dele, botou a foto do Donald Trump e só recentemente voltou a botar a foto dele. Então, assim, nota-se que o Eduardo ele tem uma agenda de afinidade com atores. Agora ele está se aproximando da extrema-direita espanhola, inclusive. Eu vi um vídeo semana passada dele numa conferência com elementos da extrema-direita espanhola. Ele tem essa agenda de alianças e ele tem uma agenda de hostilização de governos que ele considera de esquerda, ou como eles dizem, de extrema esquerda, né? A China é o alvo preferencial. Qual a implicação prática disso? Existem implicações práticas. Ficou claro, né? Esses últimos dias com
com o problema com a Índia para envio de vacina, mas que parece que era mais um problema de prioridade de vacina dos seus habitantes do que mesmo com relação ao governo brasileiro. Mas a China está mostrando entraves para exportar o princípio ativo para a formulação da Coronavac e da vacina de Oxford. Você deve estar acompanhando na mídia. Ah, mas ela está causando esses entraves por conta de diferenças ideológicas com o Brasil? Provavelmente não puramente. Mas se o governo fosse estratégico e agisse com base em interesse, será que a China não teria mais predisposição em resolver rapidamente o problema? É melhor para um país fazer negócios e ajudar a salvar vidas de um parceiro de um outro país que o trata com respeito, ou de um parceiro cujo presidente da República e seus filhos que têm cargos públicos e por isso a fala deles é oportuna e relevante? Não, assim, oportuna no sentido de que a gente tem que prestar atenção, né? Mas oportuna e relevante. Ficam ogerizando o meu país. É melhor fazer esforços, é melhor resolver o problema de quem lida bem comigo. Isso a gente tem no nosso relacionamento pessoal, né? Eu vou ajudar um amigo ou alguém de quem eu tenho indiferença ou inimizade? Eu vou ajudar um amigo. Do mesmo jeito, nas relações internacionais, na hora que o problema está dado, né? Se não houvesse o problema de logística, de insumos, de escassez, talvez a China não criasse dificuldades para o Brasil. Mas como o problema existe, como as vacinas é um problema do mundo, existe uma ordem de prioridades em quem eu vou ajudar. E aí eu vou ajudar quem me trata com respeito ou quem me trata como os filhos do presidente tratam a China? Eu acho que é evidente a resposta, né? Não precisa nem a gente verbalizar. Então eu vejo uma má influência nessas questões e nós estamos pagando o preço por isso agora. Eu só torço para que o preço não aumente no futuro, né? Mas ninguém pode garantir nada. Professor, considerações finais, vamos tentar avançando já o tema. Como o senhor vê, vamos tentar falar aqui num plano hipotético, o que nós podemos fazer, a sua opinião como analista, para tentar melhorar a visão dos outros países, do nosso Brasil, como deve ser, num plano ideal, a nossa postura agora com o presidente Joe Biden, com a China. Não existe mais a Guerra Fria acabou há muito tempo. Existia uma polarização, direita, esquerda, até a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Hoje em dia já tem vários atores. Tem a China, tem a França, a Inglaterra, a Alemanha. Tem vários atores. Utilize, professor, esses últimos minutos para falar num plano ideal como deve ser a postura do nosso país enfrentando a pandemia, enfrentando a crise econômica agora para 2021, como deve ser a postura? Olha, nós temos 2 anos de governo, né, de governo Bolsonaro ainda. Eu acho que o que foi feito nos 2 primeiros anos já deu muitas mostras de desconfiança por parte dos demais parceiros com relação ao comportamento do Brasil. E muito por conta da atuação do nosso chanceler. Eu acho que a primeira... Porque assim, a gente às vezes pode pensar o que é que a população pode fazer. A população não pode fazer muita coisa, né? Porque relações interestatais, elas são muito mediadas pela questão da autoridade, né? Um governo como o governo chinês, por exemplo, respeita muito a autoridade. Quando ele vê governadores se reunindo para ir dialogar com o seu governo atrás de vacinas, ele respeita. Mas ele respeita muito mais se for o presidente da República, por conta que é a autoridade que representa o Estado. Então, tem muito disso, assim, o respeito passa muito por ser o Estado, o governo se comprometendo nas colaborações. Então, eu acho... Será que tem que trocar o embaixador? É onde eu ia chegar. Eu acho que uma medida fundamental é trocar o embaixador. O Itamaraty é um órgão do governo muito respeitado e é um órgão do governo muito técnico e muito qualificado. Não faltam diplomatas capazes de reconstruir a agenda multilateral do Brasil. Então, eu acho que é urgente trocar o embaixador. O Mourão, essa semana, já deu uma deixa na imprensa, dizendo que achava que na reforma ministerial possa ser que o Itamaraty entre. Então, muda esse embaixador, eu acho que mudar esse embaixador, acho que é necessário. E reconstruir essa agenda multilateral baseada numa coisa que você disse lá nos primeiros blocos. Nos interesses do governo, do Estado. E não nas afinidades ideológicas.
Nós estamos vendo a Guerra Fria acabou, mas a gente está vendo um conflito muito importante entre Estados Unidos e China, né, em várias pautas. E não é porque o Trump saiu que ele vai acabar. O Biden vai fazer. A questão é que a estratégia. Porque o Trump ele ia para cima da China e tentava imunizá-la ali no 1 a 1. O Biden ele vai para cima da China, mas por meio do diálogo com os organismos multilaterais. Ele vai usar a OMS, ele vai usar a OMC, ele vai usar o Conselho de Segurança, ele vai usar a Assembleia Geral da ONU, ele vai se portar na diplomacia para tentar acalmar o ímpeto de crescimento da China, que era uma coisa que não era a estratégia de Trump. Então, o que o Brasil tem que fazer, se você me perguntasse, nesse mundo multipolarizado com a União Europeia, com China, com Rússia, com Estados Unidos? O Brasil não tem a mesma relevância desse país, né? Vamos tirar qualquer pensamento utópico que alguém talvez tenha. O que o Brasil tem que fazer é se aproveitar dos interesses desses países. Não aderir ideologicamente nem unilateralmente a nenhum desses agrupamentos e em cada negociação, sobre cada tema, sobre cada pauta, verificar. Ou não, aqui é melhor que eu me porte assim, ali é melhor que eu me porte daquele jeito, para poder tirar dividendos econômicos, sociais, políticos e de outras naturezas para o nosso país. A minha defesa de Itamaraty é o Itamaraty sem alianças enrijecidas, alianças programáticas na defesa de algumas pautas que são fundamentais, mas as negociações têm que ser pauta por pauta e sem visões dogmáticas e dizer que eu sempre vou me comportar dessa maneira. Não, tem que ser uma comportação estratégica. E aí, nesse ponto, eu acho que a troca do comando do Itamaraty é fundamental. Sem isso, não vejo mudança de postura. Muito bem, estamos conversando, terminando nossa conversa aqui, a entrevista com o professor Ulisses Reis. Professor Ulisses, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, nós temos um público bem diversificado, não apenas alunos de direito, acadêmicos, mas a sua linguagem aqui foi muito acessível. Eu quero parabenizar o senhor, assim, isso é um professor que faz, né? Uma cátedra, um mestre, tem essa facilidade de diálogo, de transmitir conhecimento, e a temática é muito rica, muito importante, não se esgota aqui. A partir daqui a gente poderia ir para outras vertentes, por exemplo, as redes sociais, né, no direito internacional, como é que a gente poderia entender isso, mas já é aberto para outras pautas, outros momentos, outros encontros. Mas desde já eu quero agradecer e ficar aberto, o senhor pode ficar aberto às considerações finais. Olha, Nazeu, eu que te agradeço, né, a confiança de você ter me chamado para falar de um tema tão importante, tanta gente capacitada por aí, você me convidou para falar sobre isso, um tema palpitante, né, você me comentou comigo que o programa está retornando agora, depois do hiato grande que teve necessário, né, por conta da pandemia, a segurança das pessoas em primeiro lugar, e você me chamou logo para isso, eu acho que é uma relação de confiança muito boa. Dizer que estou sempre à disposição de você e da equipe aqui da TV, sempre que for necessário, para discutir um pouco sobre as questões jurídicas e políticas do Brasil, por conta dessas análises, desses estudos que eu venho desenvolvendo, e desejar a você sucesso, né, na condução do programa, agora que está voltando para 2021, os programas seguintes. Desejar muita saúde à população, muita vacina, né? Que 2021 seja um ano que nós consigamos avançar nessa pandemia já na outra vertente, né? Na vertente de tentar evitar a proliferação desse vírus e não necessariamente suspendê-lo, que foi o que foi possível no ano passado, e que o Brasil consiga se estruturar melhor, né? Um pouco para o futuro, em prol das novas gerações, né? Nós estamos aqui hoje, daqui a pouco vem outra geração. Eu acho que a gente é privilegiado por ter herdado um país já com democracia, já com Constituição, já com órgãos, com Itamaraty, com tanta coisa. A nossa missão é preservá-los e melhorá-los para quem vem depois, porque o legado deixado por quem veio antes é muito grande para a gente desperdiçar. Então, desejo a você aí sucesso em 2021, para o telespectador também, e agradeço mais uma vez. Muito bem, professor Ulisses Reis, reitero aqui os agradecimentos. Estendo aqui a todo o Departamento de Direito da UFESA, na pessoa do professor Albenes, os demais colegas. A UFESA sempre tem sido muito recorrente aqui no programa, pelo fato dos professores dominarem as temáticas,
com toda a propriedade. O professor Ulisses não foi diferente, uma temática não é fácil se posicionar, mas aprendemos aqui bastante e algumas projeções para 2021. Realmente, professor, 2020 foi difícil, mas toda esperança que seja um ano melhor e, sobretudo, também a nossa política externa. O Brasil sempre foi um país amigo das nações, parceiro de todos. Devemos nos posicionar, sim, mas realmente acima de qualquer ideologia e sempre prezando pelo povo brasileiro, pelo progresso do nosso país. O professor Ulisses Reis esteve aqui conosco falando sobre política externa do governo Bolsonaro 2020, projeções para 2021. E quero agradecer ao telespectador de casa que permaneceu conosco. Na TV AD nós temos os eventos, os cultos e também temos um programa jurídico aqui. Trazemos temas toda semana, temas de interesse jurídico, mas da sociedade geral. Que Deus abençoe a todos.